dia! Hoje nós vamos tratar de um assunto referente a sequências, múltiplos, para que vocês possam compreender o conteúdo múltiplos, que é o que a gente vai iniciar os estudos a partir de agora. Observando essas sequências aqui, vocês seriam capazes de descobrir qual que é a figura que falta aqui? Isso aqui é uma brincadeira que vocês faziam quando estavam lá na pré-escola, primeiro ano, que vocês tinham que observar a sequência, duas carinhas, aí vem um raio, mais duas carinhas, um raio. Então, se tem uma carinha aqui, está faltando uma carinha aqui. E assim sucessivamente, Vocês iam observando as posições para que vocês pudessem conseguir descobrir aquilo que viria depois, Então, se eu tenho aqui uma setinha para baixo, uma para cima. Então, se aqui eu tenho uma para cima, aqui seria uma para baixo. Se aqui eu tenho uma para baixo, a outra para cima. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, faltava a primeira, mas bastava eu olhar aqui. Após duas desta, eu tenho uma assim. Então, eu vou saber que antes também dela, eu vou ter uma assim. Eu sei que a cada solzinho eu vou ter depois duas luas. Então, duas luas aqui, eu já tenho uma, eu vou concluir com outra. Então, essas são sequências que a gente usa para brincar, para testes de percepções. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: será que as sequências elas podem ser formadas apenas por desenhos? Será que é só desenhando que a gente faz sequências? Ou será que a gente pode fazer sequências com outras coisas? O que vocês pensam a respeito disso? Então a gente vai perceber que a gente pode fazer sequências com desenhos, conforme essas aqui. Essas eu já tenho os mesmos desenhos. O que vai diferir aqui para que eu possa conseguir descobrir o que está faltando aqui? Pensem um pouquinho. O que é que eu teria que olhar para que eu conseguisse perceber o que é que está faltando, o que eu vou colocar aqui dentro para poder conseguir completar essa sequência? Nesse outro caso, o que eu vou poder colocar para completar a sequência? Então, o que você olharia nessa questão aqui? Já que as cores são as mesmas, O desenho é o mesmo, porque são quadradinhos. Então, o que você teria que observar para poder conseguir descobrir essa sequência daqui? Nesse caso aqui, a mesma coisa. Eu tenho a mesma figura, a mesma cor, mas eu preciso descobrir o que viria aqui. Nessa etapa aí vocês já devem ter percebido que o que está alternando aqui são as quantidades. E aí eu vou ter que ver o quê? De uma quantidade para a outra, o que acontece? Para que eu possa descobrir a quantidade faltosa. Então, será que ficaria mais fácil se eu fizesse o quê? Abaixo de cada uma, se eu pudesse colocar o quê? O número, Então, aqui 4, aí aqui eu estou vendo que tem 8, aí aqui eu já estou vendo que tem 12. Então, eu já começo a perceber uma sequência para eu descobrir quanto eu vou colocar aqui. Aqui 3, aí eu vou seguindo 6, 9, então também já me dá uma noção. A mesma coisa com as vezes, 2, aqui 4 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui também a mesma coisa, se eu colocar os números, 5, aqui já são 10, então vamos observando. Aí eu posso perceber o quê? Que se aqui eu tinha 4, 8, 12, 16, correto? Então, provavelmente, aqui estaria o quê? 20 e aqui 24. Então, se eu tenho aqui 3, 6, 9, 12, quanto que teria aqui agora? O que está aumentando de um para o outro? De 2 para 6 aumentou, de 3 para 6 aumentou quanto? Então, vamos seguindo. Aí eu consigo colocar... Aqui eu tenho 3, 6, vou seguindo para verificar a quantidade. Aqui é a mesma coisa, eu já completei. Então, eu tenho 5, 10. De 5 para 10 aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, aumentaram 5. Então, vou aumentar mais 5 aqui, eu vou ter 15 aqui. Aqui eu tinha uma, aqui 2, 3, 4. Então, eu estou aumentando 1. Então, vou aumentar 1. E assim sucessivamente. O que acontece quando a gente coloca o desenho? Com o desenho, fica um pouquinho mais difícil de eu conseguir
perceber, porque eu vou ter que contar, né, um a um, umas pecinhas para que eu possa colocar. Apesar de que a posição das pecinhas aqui me ajuda a fazer essa contagem. Mas quando eu coloco os números, olha o que acontece. 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Eu percebo que de um número para o próximo, eu tenho um acréscimo ou um aumento de 4. Nesse azul, de um para o outro, eu tenho um acréscimo de 3. No verde, de um para o outro, eu tenho um acréscimo de 2. Então, vai ser mais fácil completar, né, colocando os números. Você pode observar que de um número para o outro, a alteração, o acréscimo é sempre o mesmo. Eu estou acrescentando sempre a mesma quantidade. Então, facilita quando eu faço o quê? Quando eu enumero, para que eu possa perceber. Então, eu posso perceber que só de ter as figuras e tê-las enumerado, eu consigo perceber que sequências podem ser de desenhos, figuras, quanto podem ser de números. Como é o caso aqui, ó, 5, 10, 15, 20. Então, estou sempre aumentando 5. Aqui eu estou aumentando sempre 1, 2, 3, 4, 5. E aqui embaixo, eram 7 corações, aqui no final 21. Então, aqui, daqui para cá, eu aumentei 14. Né? Então, eu teria 14 aqui, porque 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que essas sequências que a gente observou na aula de hoje, elas têm uma formação em comum, né? Elas têm alguma coisa em comum. O que elas têm em comum? Todas elas são formadas a partir da multiplicação de um número natural, né, por um outro número natural. Esse tipo de sequência é o que a gente chama de múltiplos, gravem bem essa palavra, tá? Múltiplos de um número, que é quando a gente está fazendo a multiplicação de um número natural por outro, e a gente vai dando essa sequência, então se chama múltiplos de um número. Então, para que eu possa descobrir os múltiplos de um número, é muito simples, porque tem uma regra. Basta que eu faça o quê? Multiplicar esse número numa sequência, igual aqui, ó, tem 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Eles são múltiplos de 4. Por quê? 4 vezes 1, 4. 4 duas vezes, 8. 4 três vezes, 12. 4 quatro vezes, 16. E assim sucessivamente. Por que a gente coloca aqui essas reticências no final? Porque múltiplos não tem fim. O conjunto dos múltiplos é infinito. Então, a gente coloca essas reticências para mostrar que você não terminou, né? Porque não termina. Se você for escrevendo os múltiplos, você vai fazer isso infinitamente. Então, para que a gente possa praticar, né? Daqui a pouquinho vocês vão receber isso aí para poder fazer, né? Vai estar postado no grupo. Então, vocês vão ter uma tabela, vocês vão desenhar essa tabela no caderno de vocês com os números que estão aqui e fazer o que está pedindo. Então, pedir para pintar na tabela os que forem múltiplos de 2 de azul. Então, todos aqueles que você for um resultado de uma multiplicação por 2, você vai pintar de azul. Por exemplo, 10. 10 é resultado de uma multiplicação por 2? Sim. Por quê? Porque 10 dividido por 2 são 5. Então, 5 vezes 2 são 10. Então, 10 é o resultado de uma multiplicação por 2. 50. O que você pode observar para descobrir os múltiplos de 2? Todos os números que são múltiplos de 2, eles vão ser pares. Então, sempre que você encontrar um número par, você vai saber que ele é múltiplo de 2. De amarelo, os que forem múltiplos de 5. Então, você vai perceber quais são aqui os múltiplos de 5. Isso você vai colocar na cor amarela. Antes de colocar as cores, faz uma análise bem feita, tá? Agora aqui, há algum número que seja ao mesmo tempo múltiplo de 2 e de 5? Se acontecer isso, ao invés de você usar as duas cores, você vai circular o número, né? Para que você possa saber que ele é múltiplo tanto de 2 quanto de 5. Um exemplo, o 10, que nós acabamos de falar que ele é múltiplo de 2, né? Porque 2 vezes 5 são 10.
Mas ele também é múltiplo de 5. Por quê? 5 duas vezes são 10. Então, no caso do 10, né, ele seria circulado. Por quê? Porque ele é múltiplo de 5, mas também é múltiplo de 2. Tá? Agora, um outro exemplo. O 15. 15 é múltiplo de 5? Sim, porque 3 vezes 5 são 15. Agora, ele é múltiplo de 2? Não, ele não é par. Então, se ele não é par, eu já descarto. Então, ele não vai ser circulado. O que vai acontecer com ele? Eu vou colocar ele na cor dos múltiplos de 5, que é amarelo. Correto? Então, daqui a pouquinho vocês vão fazer isso aí, né, com essa explicação aqui. E lembrando que vocês têm que gravar o seguinte: em matemática, a gente indica o conjunto dos múltiplos dessa forma aqui, tá? Vocês vão encontrar em livros, em coisas de duas formas. A gente coloca o M maiúsculo para indicar que é múltiplo. Entre parênteses, o número do qual eu estou falando dos múltiplos. Então, aqui, múltiplos de 3. E aí eu escrevo na frente os múltiplos, né? Igual aqui eu pus 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Como não vai terminar, eu coloco as reticências. Esse sinalzinho de vermelho aqui são as chaves. Eu abro a chave no início do conjunto, fecho no final do conjunto. Ah, mas a chave é muito difícil de fazer, eu não dou conta. Tá, você também pode registrar o conjunto dos múltiplos sem a chave. Tá? Mas é importante que você saiba por quê. Às vezes você vai verificar isso aí, e às vezes alguém vai te cobrar que seja assim, você vai dizer, eu não aprendi assim. E você pode registrar também o M maiúsculo, que é do múltiplo, o número que você vai colocar os múltiplos dele dentro do parênteses, então múltiplos de 10. Quais são? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e vai seguindo. Então você tem que observar, quando você for fazer uma atividade, o que foi pedido para você, tá? Quantos múltiplos, quais múltiplos, o que te pediu para poder escrever. E aí você pode tanto usar o conjunto com a chave como sem a chave. E lembrando que o conjunto dos múltiplos de um número é infinito, né? Portanto, vem as reticências no final para dar esse indicativo de que não tem fim. E vocês podem observar que o 0, ele é múltiplo de todos os outros números. Então, se você for começar um conjunto dos múltiplos, né, sem uma definição específica de quais múltiplos você quer registrar, o 0 vai ser sempre o primeiro, porque ele é múltiplo de todos os números naturais. Compreendido? Então, até a próxima. Forte abraço, né? Estudem, voltem aqui no vídeo quantas vezes forem necessárias, tá?